especialmente para vocês de São João da Boa Vista, pessoal do terceiro ano. Quero continuar a nossa saga pela eletrostática. Então eu vou começar rapidamente lembrando da nossa última aula sobre um tema importantíssimo dentro dessa frente, que é campo elétrico. Como eu disse a vocês, essa é uma noção, essa é uma aula que envolve conceitos muito abstratos. E sempre eu vou me referir às cargas como carga-fonte, a carga que gera o campo, lembra a analogia que eu fiz com o campo gravitacional? Seria o planeta, a grande massa. E a carguinha que sofre a ação do campo, eu vou chamar de carga de prova, né? Que seria aquela massa, como nós, né, que estamos aqui, próximos a uma massa maior, que estamos recebendo a ação desse campo. Eu sei que, do ponto de vista da física moderna, isso não é tão correto, mas para organizar nesse momento eu acho que vai ser legal. Então, lembre-se da aula passada, onde eu dizia que uma carga-fonte, uma carga geradora de campo positiva, ela gera um campo que eu chamo de campo divergente, um campo de afastamento, ou seja, o vetor campo elétrico aponta para fora, né? Ele tem direção radial aqui, ó, e ele aponta para fora, né? Carga positiva gera campo divergente. Desse ponto aqui seria para a esquerda, aqui, ó, aponta para fora. Lembra que se você quiser saber para onde é o vetor campo elétrico, você imagina uma carguinha de prova aqui. Lembra que na carguinha de prova positiva, a força, e lembre-se que a força só aparece quando eu tenho duas cargas aqui ou mais, né? Agora o campo já está aqui. Agora voltando ao que eu dizia, quando a carga é positiva, a carguinha de prova, a força, ó, vai ter uma repulsão aqui, né? A força sobre ela está no mesmo sentido do campo que eu tenho aqui. Mas é isso. E do mesmo jeito, carga negativa, ela gera o que a gente chama de campo de aproximação. Se eu quiser saber como é que é o vetor campo elétrico nesse ponto, né, ele aponta aqui para a carga, nesse ponto aqui mesma coisa e assim por diante. Lembrando que para carga elétrica pontiforme, demonstrei para vocês que o módulo do vetor campo elétrico é diretamente proporcional ao módulo da carga geradora, da carga fonte, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a gente está da carga fonte. Então, lembrando dessa ideia, e eu fechei, galera, essa aula mostrando para vocês que pode ser extremamente trabalhoso você desenhar o vetor campo elétrico numa condição onde eu tenho várias cargas gerando um campo. Por exemplo, se eu tenho aqui um dipolo como esse, uma carga positiva e uma carga negativa, e eu quero saber o campo nesse ponto aqui. Lembra que a gente tem que fazer o que eu chamo de superposição de efeitos? Na verdade, você tem que imaginar que se eu tivesse só essa carga positiva, eu teria um campo elétrico gerado aqui nessa orientação. Se eu tenho o valor da carga, se eu tenho a distância, consigo calcular o módulo desse vetor. Aí eu tenho também uma carga negativa aqui. Essa carga negativa gera um campo que está orientado desse jeito aqui. Mesma ideia, se eu tiver o módulo da carga, essa distância, eu calculo esse vetor campo elétrico aqui. Aí, na verdade, não existem dois vetores aqui, ó. Existe um só, que é a soma desses dois vetores, que é justamente o vetor campo elétrico dessa região. Eu até vou deixar esse desenho aqui, porque a aula de hoje é muito simples, é muito rápida, mas eu precisava resgatar esses conceitos com vocês. A aula de hoje nos remete a um físico muito importante na eletrostática, que é o Michael Faraday. Michael Faraday foi um dos caras que, considerado talvez um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Ele não teve uma educação formal como a maioria, né, dos maiores físicos que a gente conhece, mas ele era um cara extremamente experimental, ele era um cara que tinha uma visão muito aprofundada e talvez até por não ter essa instrução, não foi formatada a visão dele. E ele criou um conceito muito importante, que é o conceito dessa aula, eu quero falar com vocês agora, que é o conceito de linhas de campo. Linhas de campo. Eu chamo de linhas de campo, você vai encontrar no material de vocês e em outros materiais como linhas de força. Mas eu gosto de chamar de linhas de campo, porque essas linhas justamente
elas mostram como é o campo elétrico, como são os vetores campo elétrico em cada ponto. Porque o lance é o seguinte, galera. Se eu tiver que fazer esse processo vetorial em cada ponto aqui de um campo formado, por exemplo, por duas cargas, a coisa fica muito trabalhosa. Então a gente acaba criando, o Michael Faraday criou esse conceito de linhas. E qual que é a ideia das linhas? Então veja, todo mundo aqui já deve ter visto uma foto, uma imagem, um vídeo que mostra as linhas do campo gravitacional. Se a gente pudesse mostrar em linhas, imagine a Terra aqui, ó, né? Tá aqui a Terra, né? A gente sabe que o campo gravitacional aponta, né, para o centro da Terra. A gente imaginaria então, olha só, várias linhas entrando aqui, né, na Terra. Isso poderia representar, como eu disse a vocês, o campo gravitacional terrestre, linhas, porque é um conceito abstrato, a gente não consegue ver, você só sente os efeitos. E as linhas de campo, como eu disse, elas orientam o vetor campo elétrico. Então, olha só, consegue imaginar no primeiro desenho que eu fiz um conjunto de linhas que vão mapear não só esses três vetores que eu desenhei, vão mapear vários vetores aí? Então, entenda que se eu tiver uma carga positiva gerando um campo, eu tenho linhas de campo que são bem representadas desse jeito aqui. Olha só como é que eu posso representar essas linhas. Na verdade, essas linhas seria o efeito, né, da combinação dos diversos pontos que eu tenho, dos diversos campos que eu tenho em cada ponto. Essas linhas vão tangenciar os vetores que eu tenho aqui, o vetor campo elétrico em cada ponto. Então, eu costumo dizer que uma carga positiva geradora de campo, ela isolada, tem uma configuração que, usando a ideia das linhas, ela fica desse jeito aqui. Da mesma forma, se você tiver uma carga negativa isolada, você pode imaginar linhas que estão entrando nessa carga, mais ou menos assim. Olha aí. Então é isso. Eu não gosto de usar o termo que eu vou usar agora, galera, mas de uma certa forma, né, essas linhas, elas são segmentos aí, não necessariamente retilíneos, mas elas são, né, elas têm um começo, têm um fim. Aonde eu tenho carga positiva, eu tenho linhas nascendo. E aonde eu tenho cargas negativas, eu tenho linhas chegando, morrendo. Não gosto de usar muito esses termos, mas por enquanto eu vou usar. Então, olha que interessante. Usando essa ideia. Quando você tem um dipolo, como esse aqui, duas cargas isoladas, né, uma positiva e outra negativa, você consegue imaginar linhas, ó, partindo dessa carga e indo para a carga negativa. Olha só a ideia aqui, galera, que interessante, né? É essa ideia que a gente vai ter. E aí, olha só, eu já vou organizar isso aí para vocês, mas vamos observar uma coisa aqui que é importante. Cada vetor campo elétrico que a gente tem, olha esse desenho que eu já tinha deixado aqui, né? Ele vai ser sempre no sentido da linha, ele é tangente e no sentido da linha. Então, é interessante isso, porque se eu quiser, por exemplo, saber numa questão, olha, como que é o vetor campo elétrico nesse ponto aqui? Eu não preciso fazer aquela superposição de efeitos vetorial. Eu posso desenhar essas linhas e eu já vou ter uma noção de como é o vetor campo elétrico aqui. Falando nisso, como é esse vetor campo elétrico? Gente, o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente, e no sentido da linha. Ah, beleza, ele é tangente e no sentido da linha. Então, nesse ponto aqui, ó, desenha uma reta tangente, tá? Ele é tangente e no sentido da linha. Tá aqui o vetor campo elétrico. E ó, o vetor campo elétrico resultante, que você poderia obter, né? Traçando o vetor, né? Se essa estivesse isolada. Tá entendendo a ideia? Legal. Então, sempre o vetor campo elétrico é tangente no sentido da linha. E lembre-se que onde tenho carga positiva, começam linhas. Onde eu tenho carga negativa, terminam essas linhas. Tá. Agora, uma coisa interessante também. Você viu que esse desenho que eu fiz aqui é um desenho simétrico. Você percebeu que a quantidade de linhas que eu fiz
Saindo daqui, ó, eu fiz entrando. Isso mostra que os módulos das cargas são iguais. Por exemplo, se eu tivesse uma situação, agora vamos fazer o contrário. Né? Já dizia minha tia Mirce na quinta série aí, para dominar tem que saber a ida e a volta. Ó, se eu tiver duas cargas aqui, e vamos supor que eu tenho uma configuração agora como essa aqui, ó, olha só. Olha a configuração que eu vou te mostrar, né? Olha a ideia. É um desenho mais ou menos como esse aqui, ó. Olha só. E aí eu pergunto a vocês o seguinte. Eu quero saber, primeiro, o sinal de cada uma das cargas, né? E eu quero saber também, vamos continuar aqui, ó. Vou desenhar até mais linhas aqui, ó. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó. Boa. Vai ficar bom assim, vai ficar legal. Então vamos lá. Primeiro, sinal dessa carga. Se eu tenho linhas chegando nela, aonde as linhas chegam, a gente tem carga geradora negativa. Então, essa carga é negativa. Se eu tenho linha saindo daqui, então essa carga é positiva. Só que pelo desenho, vamos supor que o desenho seja esse, você consegue perceber que eu tenho muito mais linhas saindo dessa carga aqui, que a gente viu que é positiva, do que entrando. Então, pela quantidade de linhas que eu tenho entrando e saindo, a gente consegue ter uma noção dos módulos. Especificamente aqui, olha só. Conte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas saindo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 entrando. Então eu posso dizer de uma certa forma que o módulo dessa carga aqui é o dobro do módulo dessa carga aqui. A quantidade de linhas associada aí a cada carga que compõe, por exemplo, um bipolo, como esse, ela define os módulos das cargas. Eu tenho 10 linhas aqui, eu tenho 5 linhas aqui. Se eu tenho 2 vezes mais linhas desse lado do que aqui, é porque o módulo dessa carga é 2 vezes maior. Beleza? Bom, para terminar, olha só. E se eu tivesse 2 cargas positivas gerando um campo? Então, 2 cargas positivas aqui. Como seria a configuração das linhas? Ó, galera, é algo mais ou menos assim, né? Eu vou fazer um desenho simétrico, imaginando aí que eu tenho, né, 2 cargas que possuem mesmo módulo, tá? Carga positiva, tá aí. Seria algo parecido com isso aqui, né? Saindo. Se eu tivesse 2 cargas negativas gerando campo, 2 cargas negativas isoladas, mesma configuração de linhas, só que agora as linhas seriam entrando. Tá aqui, entrando, né? É isso, olha aí. Mesma ideia. Bom, aí você vai repare que essas linhas nunca vão se cruzar. E isso é justamente algo que eu vou escrever aqui, ó. As linhas de campo não se cruzam, né? Claro, porque se você tiver o cruzamento de linhas de força, de linhas de campo, como é que você vai saber aonde está o campo? Só existe um vetor campo elétrico associado a cada ponto do espaço. E mais uma coisa. Você já percebeu talvez essa ideia, mas eu quero deixar bem claro. Se você tiver uma região do espaço com várias linhas, é um negócio bem doido aqui, por exemplo. Vamos imaginar uma coisa assim, ó. Uma coisa doida assim, galera. Ah, Greg, mas quem que gera linhas desse jeito? Porque eu estou analisando aqui cargas com dimensão desprezível, cargas pontiformes. Eu posso ter placas, eu posso ter cargas aí com quaisquer tamanhos gerando o campo. Ó, se eu comparar o campo no ponto A com o campo no ponto B, a gente já sabe que o vetor campo elétrico ele é tangente à linha e no sentido dela, certo? Sim. Mas, olha só, se eu chamar isso aqui de EA, e eu desenhei esse vetor EA desse jeito aqui, nesse ponto aqui, nessa região onde está o ponto B,
você percebe que eu tenho uma densidade de linhas, uma proximidade de linhas que é maior. Então, significa que o vetor campo elétrico ele tem uma intensidade maior. Ele continua sendo tangente no sentido da linha, mas o módulo do campo no ponto B é maior do que o módulo do campo no ponto A. Ficou clara essa ideia do Michael Faraday para vocês? Uma maneira muito interessante de representar campo elétrico, a região do espaço que está perturbada eletricamente, é usar a ideia de linhas de força ou linhas, como eu gosto de chamar, de campo. As linhas de campo, elas sempre mostram como está o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é sempre tangente no sentido da linha. As linhas de campo nascem nas cargas positivas, nas regiões positivas, e elas morrem, elas terminam nas regiões negativas. Essas linhas nunca se cruzam e a densidade de linhas diz pra gente que o módulo é maior. Quanto maior, Greg? Aí já é outra história. Essa é uma análise qualitativa e não quantitativa. Se bem que, quando eu sei a quantidade de linhas que entram e saem num dipolo, eu posso fazer uma comparação dos módulos das cargas, como eu tinha feito aí. Beleza? Então é isso. Até a próxima.